Nossa meditação na Palavra de Deus e reflexão extraída dessa meditação hoje está baseada no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, e onde nós lemos: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Muito bem. A nossa meditação hoje, podemos começar com uma questão. Houve um tempo em que a igreja foi perfeita? Ou há ainda hoje alguma igreja perfeita? É um engano muito grande alguém pensar que o livro de Atos dos Apóstolos, que registra a vida, obra da igreja primitiva, seja o exemplo para que a igreja, em momentos de desvios da verdade, da doutrina, de decadência, que o livro de Atos ou a igreja primitiva ali, como ela procedeu no tempo dos apóstolos, seja um modelo. Nunca houve na história da igreja um tempo em que ela foi perfeita ou serviu de modelo para a restauração da decadência dessa igreja através da história. Aqui nós vemos que, desde o princípio, já havia ali em Jerusalém, onde começou no dia de Pentecostes, a grande obra de evangelização e conquista de almas que permanece até hoje. No dia de Pentecostes começou então esta obra, e ali podemos dizer que a inauguração da igreja. Desde aquele momento já havia na igreja primitiva divisão. Aqui fala de um grupo de cristãos fariseus, ou fariseus que converteram ao cristianismo, aceitaram a Cristo como Salvador. Como eles eram legalistas, extremistas da observação das tradições e da lei de Moisés, eles converteram e não abandonaram essa crença, porque a salvação é por meio da graça, através da fé. Paulo diz aos Efésios: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto aí está falando da salvação, não da fé, que é a virtude que, por meio da qual o ser humano, pelo livre-arbítrio, responde ao chamado de Deus para a salvação em Cristo Jesus. Então nós vemos aí que já existia na igreja uma divisão, grupos que criam no Evangelho em Cristo, mas tinham seus ensinamentos contrários aos que Jesus ensinou aos apóstolos e complementou depois com a revelação através das epístolas até o livro de Apocalipse. Muito bem. E aqui nós encontramos no versículo 19 e 24 que esse grupo de fariseu cristão, legalista, é chamado de perturbador. Um grupo perturbador da igreja. Portanto, se alguém pensa que existe alguma igreja perfeita, não existe. Nunca houve nem a igreja primitiva. Porque o modelo e fundamento para a restauração da igreja em momentos de decadência espiritual está nos ensinamentos do Senhor Jesus, do Evangelho. E é interessante que sempre que houve essa decadência,
na história da igreja, que já começou então as divisões, já no primeiro século, nós vamos encontrar aí, a partir do segundo século, movimentos que surgiram em reação a esses desvios. Como foi a lição da Escola Bíblica Dominical, ministrada ontem aqui na nossa igreja, na Catedral, pelo bispo Oídes José do Carmo, com graça e uma profundidade e clareza maravilhosa, que nos trouxe muito conhecimento. E ele cita ali o caso da igreja em Éfeso, né? E um movimento que surgiu logo depois daquela época, ali já no final do século I, que começou então a buscar uma forma de restaurar a igreja do desvio espiritual. E é interessante nós notarmos que isso acontece lá na carta de João, que Jesus mandou João escrever a primeira igreja ali na Ásia Menor, que é Éfeso. O Senhor diz o seguinte: olha, arrepende, observe, falando aqui de maneira parafraseada, observe onde é que você caiu, arrepende e volta ao primeiro amor, à prática da doutrina, da verdade, né? Que não é aqui amor e sentimento, mas é obediência. Porque se você não fizer isso, eu removerei de ti o teu candeeiro. Ali nós temos no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, sempre que terminava aquelas primeiras, aquelas cartas, que são 7, a expressão sempre era essa. O Senhor dizia: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Aqui nós encontramos o Senhor falando: se você não ouvir, eu vou remover de ti o seu candeeiro. O candeeiro aqui é a igreja. É interessante que ele não diz: eu vou remover você que é o pastor, o líder da igreja não. Eu vou remover o meu candeeiro, que é essa luminária, candelabro luminoso. A igreja é luz do mundo, os crentes fiéis. Eu vou remover esses crentes fiéis para formar outro movimento, outra igreja, em outro lugar. E você vai ficar com os tradicionais, com os crentes frios, com aqueles que são cristãos apenas nominais. É o que aconteceu na história da igreja. Sempre que houve esse desvio, então o Espírito Santo moveu, porque Jesus diz: quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito diz o quê? O Espírito diz aquilo que Jesus ensinou. Ele disse: quando ele vier, vos fará lembrar tudo quanto eu vos ensinei e vos guiará toda a verdade. E assim houve vários movimentos, aliás, que são o tema dessa primeira lição do primeiro trimestre de 2025, que nós estudamos da editora Betel. Portanto, fica aqui esta observação: nunca houve nem há uma igreja modelo. O fundamento e modelo para a restauração da vida espiritual de uma igreja, seja no contexto histórico geral ou de uma congregação local, está em voltar aos fundamentos do ensino da palavra de Deus, em ouvir a voz do Espírito que habita na igreja e seguir os ensinamentos de Jesus. Não há, reitero, igreja perfeita. E lá em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27, olha o que diz o apóstolo Paulo: maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, se aqui Paulo está falando que Cristo ama a igreja, está amando e cuidando dela, como a noiva, para se apresentar a si como a esposa perfeita, sem defeito, porque ela tem defeito, ela tem ruga,
ela tem na aparência. Rugas são defeitos aparentes que o mundo muitas vezes vê na igreja, na conduta, além daqueles defeitos que são do caráter da conduta que só Deus vê no coração do ser humano. Mas por isso Jesus ama a igreja. Essa igreja que desde o princípio já tinha defeito, já tinha grupo ali dentro que cria de maneira diferente. Mas o importante é que nós possamos permanecer naquela igreja, como disse o bispo ontem, né? Qual é a igreja que nós devemos ficar nela? É aquela que ensina a palavra de Deus, que tem como fundamento a doutrina da palavra de Deus. Segundo, que tem um líder, um pastor, que tem uma vida exemplar, um caráter perfeito, não é hipócrita. Terceiro, que tem uma missão, uma fome, sede de levar o evangelho para as pessoas, para pregar o evangelho, tem uma visão missionária. Então, esta é a igreja que nós devemos permanecer nela, mesmo com seus defeitos. Porém, nós não podemos deixar de também nos acomodar e concordar. Não, está tudo bem, deixa assim mesmo. Nesse caso aí, o que o Senhor faz? O Senhor move o candeeiro, retira os fiéis desse grupo, seja ele qual for, nós estamos falando de cristãos, e leva a formar uma nova congregação, onde seja realmente fundamentado e orientado pela palavra de Deus e no Espírito Santo. Que Deus nos ajude a andar de acordo com a sua palavra e permanecer firmes na palavra de Deus. Porque, como diz Santo Agostinho, no essencial, a unidade. Nas diferenças, a liberdade. E nas discórdias ou discordância, a caridade, que é o amor. Então, o essencial é Cristo. Paulo diz, Cristo é Salvador, é Senhor de todos. Então, se nessa igreja, como já dissemos aí, tem esses fundamentos, que anda na palavra de Deus, tem uma liderança que é fiel ao Senhor, é honesta, de caráter, não é hipócrita, e tem uma visão missionária, então esta igreja é a igreja que nós devemos permanecer nela, para continuarmos fazendo a vontade de Deus.